Quer saber como é que eu aprendi inglês? Como é que eu venho aprendendo outros idiomas? Vou deixar algumas dicas para vocês e eu espero que isso seja muito útil para quem está escutando esse episódio ou assistindo no YouTube. Meu nome é Diego, sou um dos apresentadores do Diverse Língua e estou aqui para primeiro pedir que você compartilhe esse conteúdo e depois entrar no tema deste episódio, que é saber como é que eu aprendi inglês e o que é essencial para você também aprender inglês e falar inglês sem problemas, né? Sem ter medo. Então vamos lá, primeira coisa que eu acho que toda pessoa que vai aprender um novo idioma deve ter em mente é a motivação. Eu uma vez já tive a oportunidade de fazer aulas para aprender mandarim e não seguir em frente com o idioma. Por quê? Porque o idioma é chato? Não. Porque o idioma é difícil? É um pouco difícil, principalmente no que diz respeito à fala, por conta dos tons, e no que diz respeito à escrita, porque a gramática no mandarim não é tão complicada assim, por incrível que pareça. Mas por que eu não segui? Porque eu não tinha motivação. É isso. Então eu não segui no curso de mandarim porque eu não tinha motivação. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é motivação. Por que você quer aprender inglês? Por que eu quero aprender inglês? O que é que eu vou ganhar com isso? O que é que me motiva a aprender inglês? É porque vai fazer uma viagem ao exterior? Boa. Então tem que delimitar quando é que vai ser essa viagem, qual o seu plano para chegar no objetivo de chegar com inglês que dê para se comunicar lá. É porque quer ter melhores oportunidades de emprego, que para mim é excelente isso aí. É uma excelente motivação. É porque quer conhecer novos países, quer conhecer pessoas, tem um namorado que fala inglês, ou tem uma namorada que fala inglês, então você tem que entender qual é a sua motivação e se você tem motivação para isso, né? E se não tem, você pode buscar uma motivação, né? Uma motivação que vai te mover para o objetivo de aprender inglês. No meu caso, aprender inglês sempre foi eu sempre tive uma grande motivação porque sempre foi pensando em ter melhores oportunidades de emprego e conhecer o mundo, porque o mundo, a língua do mundo, para onde você vai, o básico, se a pessoa quiser tratar um estrangeiro, vai ser o inglês, né? Então, por isso que quando me perguntam, Diego, eu quero aprender idiomas, eu vejo aí o Clube Poliglota e tal, como é que eu faço para falar um outro idioma? Qual é o idioma que tu recomenda? Eu digo que é o inglês, porque com o inglês vai te abrir portas e também vai te trazer uma leva de materiais, de bons materiais para aprender outros idiomas. Então, primeira coisa você tem que ter em mente, motivação. Segundo passo, você tem que sentir prazer no processo. Então, para sentir prazer no processo, você tem que ir atrás de coisas que te interessem. Conteúdos que vão te trazer atenção, que vão te chamar a atenção. No caso, eu gosto de aprender sobre criação de conteúdos, né? Criação de podcast, como aqui o Diverse Língua, criação de vídeos para o YouTube, quem sabe escrever um livro, ciência, né? História. Eu gosto muito de aprender sobre a história do nosso mundo, história do nosso Brasil, história do mundo. Gosto de também curiosidades, também de alguns tipos de comédias em inglês também. E também eu tenho um apreço pela área da tecnologia, que é a área que eu trabalho. Então, se você tem algum interesse, por exemplo, eu gosto muito de jardinagem, então isso já é o foco que você vai procurar materiais em inglês, né? Gosto muito de ciência e tecnologia. Procure conteúdos nessa área também. Porque o conteúdo vai ser duplamente interessante para você. Porque vai ser interessante do ponto de vista de conteúdo, que você vai aprender sobre aquela área, e também do ponto de vista do inglês, de absorver o idioma inglês enquanto você está aprendendo sobre aquela determinada área. Os conteúdos podem ser ouvidos
né, em podcast, assistidos no YouTube, que também você vai estar ouvindo, ou até mesmo lidos, né, lidos em livros, em blogs, em sites, em jornais, revistas técnicas. Então, isso são as possibilidades de você buscar conteúdos que te interessam e que vai te trazer para mais perto do objetivo de falar o inglês ou o idioma que você quer aprender. E aí, quais são as dicas que eu vou te dar, né, para você se aprofundar no processo de aprendizagem, né? A primeira dica é: mude o idioma do seu celular para o inglês, né? Mude para inglês. Por exemplo, meu celular por muito tempo estava em inglês. Agora ele está em quê? Francês, porque é o idioma que eu quero focar mais nesse exato momento. Então mude o idioma do seu celular para inglês, das suas redes sociais, até do seu laptop, do seu notebook. Meu laptop ele é em inglês também, porque para mim eu já me habituei e já fica até mais fácil. Quando eu mudo para português eu me perco. Eu não sei mais onde configurar as coisas, porque eu estou muito habituado com o inglês. Então faça isso também, porque você vai ter um contato diário com o idioma, né? Você vai pegar o telemóvel para ir no Facebook, no Instagram, vai estar lá tudo em inglês. Então aos poucos, você só por mexer, você vai saber o que aquelas palavras significam. E juntamente com o seu aprendizado, né? Tentando fazer aulas ou então assistir conteúdos na internet, isso vai te ajudar a absorver mais o idioma. E aí, a outra estratégia é a estratégia do input, né? Stephen Krashen é um dos estudiosos nessa área. Não sei se eu falo o nome dele direito, senão vai aparecer aí no vídeo. Ele diz que você tem que ter muito input para ter output. E o que são inputs? Inputs são coisas que você vai agir de forma mais passiva. Por exemplo, leitura, que você vai ler livros, né? Então procure ler livros em inglês. E tem livros que são aqueles graded books, são livros para aprendentes do idioma, né? As pessoas que estão aprendendo o idioma. E eles têm um nível menor, com palavras mais fáceis de aprender, e isso pode te ajudar na sua caminhada no inglês, no início, né? Escute muito podcast, assista muito vídeo. Então tudo isso é input, né? O listening e o reading. E com muito input você vai poder ter output, e você não pode esquecer do output. Então você tem que, depois dos inputs, de você estar se forçando no input, você vai poder escrever, né, melhor, porque você vai estar lendo, você vai estar adquirindo um vocabulário, e você vai poder falar. Então, para falar, procure participar de grupos de conversação. Por exemplo, no Diverse Língua a gente tem um grupo de conversação em inglês, que a gente se reúne todas as quartas-feiras às 6h30 do Brasil, ou às 7 horas, vai depender do período do ano. E para saber mais sobre esse grupo de conversação é só procurar pelo Diverse Língua no Telegram. Então procure o Diverse Língua no Telegram, você vai achar nosso grupo. Se não, vai diverselingua.com, lá também vai ter o link para o Telegram, e lá você vai poder estar atento às nossas reuniões de inglês às quartas-feiras, 6h30 ou 7 horas da noite, horário do Brasil. Então com isso, você, num grupo de conversação, como ou o grupo do Diverse Língua ou os clubes poliglotas, que é outra coisa que a gente recomenda demais no Diverse Língua, então procure o clube poliglota da sua cidade e tente participar das reuniões presenciais, e toda vez que for, tente exercitar o seu output no speaking, né? Mesmo que fale algumas coisas erradas, mesmo que fale com algumas palavras em português, mas fale. Você tem que falar e perder o medo de errar, que aí você vai produzir conteúdo. Aos poucos você vai, eu falei aquilo, estava errado, ou alguém vai dizer que estava errado, e você vai, com esse feedback, melhorar cada vez mais o seu speaking. Então é isso, muito input, depois output. E aí, Diego, como é que eu aprendo conteúdo em inglês? Não tenho dinheiro, como é que eu vou aprender isso? Do nada. Olha, tem muitos canais no YouTube, que
tem conteúdo gratuito de ensino de inglês. Eu vou colocar alguns aqui na descrição deste episódio, ou no seu agregador de podcast favorito, ou no vídeo no YouTube. E aí você checa essas playlists, tenta seguir. Se em algum dado momento você quiser estudar só, estude só, mas não é motivo, se não tiver dinheiro para pagar um curso, de não melhorar o inglês com isso. Mas também recomendo demais fazer um curso, pagar um professor particular, ajuda demais a você aprimorar bastante em pouco tempo. E é isso. Então foque que você tem conteúdo gratuito na internet. Não tiver, você pode pagar um professor particular. Mas se não tiver dinheiro, tem os conteúdos na internet. Então eu acho que você evolui bastante com um professor e ele pode te guiar para aqueles conteúdos que você não assimilou muito bem, beleza? Outra coisa que eu recomendo demais é assistir seriados em inglês com legenda em inglês. Eu fiz um vídeo sobre isso, vai estar aqui relacionado em algum canto, aí na descrição desse vídeo ou do episódio. Então você pode ouvir as dicas que eu dou para você assistir seriados em inglês com legenda em inglês. E aí tente praticar isso no seu dia a dia, por isso no seu dia a dia, que você também vai melhorar bastante sua compreensão do inglês. É isso. Então pode ser um pouco difícil no início, mas com prática no dia a dia, tentando assistir aulas online de inglês, conteúdos que ensinam inglês do básico, você ir lendo, você aos poucos você vai estar falando. E não deixe de participar dos grupos de conversação. No nosso grupo, há pessoas que estão no nível iniciante e já estão se desafiando a falar inglês. E isso, aos poucos, eles estão aprimorando bastante seu nível de speaking. Então participe dos grupos de conversação também, ou do Clube Poliglota da sua cidade, beleza? E o mais importante de tudo, galera, antes de fechar esse vídeo, não tenha medo de errar. Eu acho que quem mais perde com o idioma, de aprender um novo idioma, são aquelas pessoas que têm medo de errar, que têm aquela síndrome da perfeição. Nós não somos perfeitos, somos seres humanos com erros e acertos, e isso vai acontecer com você. Você vai errar eventualmente no idioma que você está a aprender. Isso acontece comigo, até hoje acontece de eu errar besteira, por exemplo, falar he study ao invés de he studies, porque tem um S no final. Então, não adianta, você vai eventualmente errar e você não tem que ter medo de errar e tem que saber ouvir o feedback, não pode achar que feedback, você recebeu um feedback negativo, você já se retrair, não... agora não vou mais falar porque eu só falo errado. Não, você tem que se expor. Quem mais se expõe, quem mais se joga, mesmo falando errado, acaba ganhando muito no idioma. Por exemplo, vou dar agora um relato meu. Eu vou participar de uma reunião do Toastmasters, que é um clube de oratória, e essa reunião é totalmente espanhol. O meu nível de espanhol não é essas coisas todas. E eu me desafiei, eu não vou participar. Por quê? Porque eu quero receber feedback, mesmo que seja ruim, mesmo que o meu espanhol não seja essas coisas todas, mas eu vou aprender com essa experiência. Então, coloque uma coisa na cabeça, você só vai aprender o idioma se você ter experiência com esse idioma, beleza? Então, diz aí se você gostou desse conteúdo, se você quer saber mais dicas de como aprimorar o seu idioma, o seu inglês. E não esqueça de deixar um like e de compartilhar esse conteúdo com seus amigos e seus colegas, beleza? E se você está ouvindo no seu agregador de podcast favorito, não deixa de avaliar o Diversilíngua. No Spotify, com as estrelinhas lá, no Apple Podcasts é alguma coisa semelhante, então não deixe de avaliar o Diversilíngua, porque isso faz com que o algoritmo dessas plataformas impulsione o Diversilíngua para mais pessoas. Não deixe de deixar o seu like, papoca o dedo no like aí. E é isso, vai ficar alguns vídeos relacionados para quem está
assistir no YouTube e até a próxima. Fui!